Nosso grupo vai apresentar o tema 2, as mídias sociais e a construção da sociedade hoje. O que são as mídias sociais? Como produzem engajamento e mobilizam o cérebro? Velocidade, veracidade e formação da opinião. Desinformação e fake news. O uso político das mídias sociais, regulação versus liberdade? Consequências para a democracia e para as subjetividades. Vamos iniciar a apresentação falando sobre a ascensão das redes sociais. O que são as mídias sociais? Como produzem engajamento e mobilizam o cérebro? Primeiro vamos entender como funciona a internet. A internet é uma rede que interliga bilhões de dispositivos pelo mundo. Foi criada nos Estados Unidos nos anos 60, no contexto da guerra. Era utilizada para decodificar mensagens que proporcionavam uma comunicação rápida e segura dos computadores. Inicialmente, seu uso foi militar, mas posteriormente, nos anos 80, passou a ser para uso acadêmico e na década de 90 ele se popularizou. A internet funciona da seguinte forma: tem o software, que é responsável por gerenciar os dados e garantir que cheguem com segurança, e o hardware, que são cabos de fibra ótica que interligam tudo por debaixo do mar. Os cabos constroem uma rede globalmente interligada. Esses cabos foram sendo gradualmente trocados por fibra ótica para atender as conexões de internet pelo mundo. Anteriormente, essas conexões não eram de fibra ótica, porque elas atendiam somente a telecomunicações. Elas passaram a ser substituídas por fibra ótica para atender as comunicações feitas pela internet. As companhias de telecomunicações são ainda as responsáveis por controlar o fluxo de dados. Para enviar e receber dados, é preciso enviar a informação que sai da rede através de um sinal gerenciável. Esse sinal gerenciável ele é recebido pelo modem que faz a transformação. E o roteador distribui os dados via internet. O roteador cria as rotas e organiza como os dados vão trafegar pela rede. Eu envio uma mensagem para o roteador, que encaminha para os roteadores dos serviços de WhatsApp, Tinder e Instagram. É o roteador que cria essas rotas para você enviar as suas mensagens. Por exemplo, se você envia uma mensagem para alguém, o celular envia uma mensagem para o roteador de uma companhia telefônica, que encaminha para o roteador das plataformas, que encaminha para o roteador ao qual está ligado o celular da pessoa para quem você deseja enviar a mensagem. E então essa pessoa recebe no celular dela a mensagem que você enviou do seu. Para que os dados não se percam nesse caminho, é preciso ter um endereço de IP. Para cada número de IP, existe um nome de domínio para facilitar a navegação. Geralmente, nós usamos esses nomes de domínio para navegar na internet. www.pucminas.com.br ou www.gov.org. São esses nomes de domínios que possibilitam que a gente entre. www.globo.com, né? Esse www é que a gente utiliza para poder digitar o nome de domínio, ao invés de ter que digitar os endereços de IP, que dificultariam muito a vida, né? Porque são números grandes, né? E que dificultam bastante que a gente decorasse. Fica mais fácil a gente decorar os nomes. A web e a internet, elas não são a mesma coisa, né? A internet é uma infraestrutura e a web é o serviço que foi construído para a estrutura da internet. Falando um pouco sobre algoritmos, a gente vai entender que o algoritmo é um conjunto de passos usados para executar uma tarefa específica. É um bloco de informações que permite que os smartphones, computadores e sites funcionem. Ele segue um monte de passos para que ele chegue no lugar de destino. Então, por exemplo, quando a gente vai cozinhar um macarrão, a gente segue vários passos, né, para que o cozimento aconteça da forma desejada e correta. Liga o fogo, espera a água ferver, coloca o macarrão,
deixa um tempo cozinhando. Quando o macarrão está pronto, a gente escorre e tira. Com os algoritmos funciona da mesma forma. Existe um passo a passo que tem que ser seguido para que chegue num determinado formato que atenda a demanda da pessoa que está utilizando a plataforma, né, ou o site. Os aplicativos, eles utilizam as análises desses algoritmos para nos fornecer, por exemplo, rotas de tráfego. A plataforma utiliza um algoritmo para entender aonde você quer chegar. Depois ela utiliza um outro algoritmo diferente para avaliar o tráfego no momento. E, finalmente, ela usa um terceiro algoritmo, que vai usar todas essas informações e fazer um cálculo da melhor rota para você. Todos os algoritmos são integrados a esse aplicativo. Os algoritmos são uma base para codificação e programação. E os algoritmos são também a base para que haja o desenvolvimento tecnológico. Quando você recebe um e-mail, o algoritmo decide se irá para a caixa de entrada ou para o spam. E é assim também quando você assiste um vídeo em um aplicativo. O algoritmo decide o que você vai ver depois. É uma sequência de ações que o algoritmo utiliza para resolver um problema, para decidir uma estratégia. Alguém vai programar o computador para seguir essas orientações. Antigamente, essa troca de informações era feita com troca de cabos. Hoje, são os dados que executam esses comandos. Dados que são programados no computador. Os serviços que utilizamos na internet têm que ordenar listas o tempo inteiro. Por exemplo, quando você procura uma passagem de viagem na internet. Para fazer essa procura, são criadas subdivisões. Essas subdivisões vão organizar essas listas e vão ordenando de forma precisa, fazendo essas tarefas mais rapidamente. Essas subdivisões diminuem o tempo para essa ordenação. E uma tarefa que poderia levar 2 dias, leva 2 horas com o uso dos algoritmos e atualmente até menos, bem menos. Quicksort é um dos algoritmos de ordenação mais usados em programação. O Google, por exemplo, utiliza um algoritmo extremamente superior a todos os outros para proporcionar as buscas que são feitas atualmente, que são extremamente rápidas. Os algoritmos servem não só para ordenar, encontrar e processar dados, eles também aprendem com esses dados. É o machine learning, aprendizado de máquinas. Sua interação com um vídeo ensina para a máquina como você pensa e o que você gosta irá aparecer a partir daí. Devido à sua capacidade de processamento, o computador vai oferecer uma maior possibilidade de interações para você. É bem interessante entender que a máquina utiliza a sua resposta para saber se acertou ou não na escolha e aprender mais uma vez a partir da sua interação. Quanto mais dados ela recebe e processa, mais sofisticado vai ficando o resultado. Isso acontece nas redes sociais, nos serviços de streaming, nos sistemas de antifraude dos bancos, dentre outros. O grande lance aí é o aprendizado de máquinas, essencial para a inteligência artificial acontecer. São máquinas imitando o comportamento humano. Mas qual é o problema desse comportamento de refinamento de opções? Há uma possibilidade de se criar uma bolha de informações. E essa bolha de informações poderá distorcer ou dar uma visão muito parcial da realidade. O reforço da nossa visão da forma de mundo e a não interação com outras possibilidades, opiniões e gostos pode alterar a nossa visão, interferir nas nossas decisões e nas nossas interações com o meio. Os programas podem ser enviesados. Dados pouco completos e pouco representativos podem ter uma influência nos resultados. E por isso, acredita-se que essa forma de interação esteja reproduzindo os preconceitos da sociedade.
Para corrigir isso, é preciso entender como os algoritmos estão sendo programados, para que não haja, por exemplo, exclusão em processos de seleção. Existem dados que revelam que mulheres podem ser excluídas em processos de seleção de trabalho, ou também situações de racismo com ex-presidiários, contando com a possibilidade deles reincidirem ou não no ato devido à sua cor.